Book Mix 27, lição 22, na página 174. Temos dois temas nessa lição que, na verdade, complementam a lição 21 sobre relative pronouns, ou pronomes relativos. Bem, aí na Grammatical Preview você já nota lá o primeiro tema, Relative Pronoun for People, Part 2. Extra Information Clauses and Identifying Clauses. Bom, o que dizemos aí é que na última lição nós vimos as estruturas que formam os pronomes relativos ou as orações de pronomes relativos. E nesta lição nós vamos apresentar duas ou três aplicações mais práticas. Vamos utilizar a segunda parte da aula 21, em que nós exercitamos a técnica do banana split. Estão lembrados? Quando a palavra que será repetida na segunda oração se encontra na posição do sujeito, isto é, o original na posição do sujeito e a repetição na segunda oração que vai aparecer na posição do sujeito ou objeto. Então aquilo que nós estudamos continua valendo, né? Repetition subject, use who or that. Quem está lembrado dessa musiquinha, né? E também tivemos a outra música, né? Repetition object, use whom, omission or that. If you're not satisfied, use who. Tá lembrado disso? Pois bem, tudo isso aí continua valendo. Só que nós vamos nos concentrar na parte 2, onde nós vimos o banana split, a técnica do banana split, que consiste em separar o sujeito de seu respectivo verbo e objeto. Por que fazemos isso? Porque a palavra original se encontra na posição de sujeito. E como você viu na aula passada, pronome relativo só tem efeito se ele vier imediatamente após a palavra original. E por isso nós então usamos a técnica banana split para criar um espaço, e nesse espaço entre o sujeito e o respectivo verbo e objeto nós colocaremos a segunda oração já com o respectivo pronome. Quando nós fazemos isso do ponto de vista mecânico, nós estudamos na aula passada, mas do ponto de vista semântico, ou isso é da ideia que vamos transmitir, existem basicamente duas ideias ou duas intenções. Uma delas é acrescentar informação extra e a outra é identificar. Vamos ver como isso acontece através do primeiro exemplo, aí no final da página 174. Vamos dizer que a nossa necessidade é de acrescentar informações ou uma informação extra a respeito de um assunto qualquer. Olha o exemplo prático aí. Na oração principal nós temos lá, My friend works at GM. Isso é, meu amigo trabalha na General Motors. Segunda oração, My friend has a son called Junior. Você percebe uma configuração SS, que quer dizer original na posição do sujeito, repetição na posição do sujeito, e o que acontece? Quando o original está na posição do sujeito, tome banana split. Então olha lá, My friend, criamos um espaço, joga o works at GM lá para o final. E aí nós vamos então colocar no meio o pronome relativo que cabe aqui, que é repetition subject e use who or that. Né? Então, my friend who has a son called Junior works at GM. Veja, na minha maneira de comentar, fica evidente que eu estou aqui acrescentando informações. Do ponto de vista ortográfico, eu vou precisar inclusive de colocar vírgulas. Veja lá, my friend who has a son called Junior works at GM. Essa parte aí do who has a son called Junior, eu só estou acrescentando informações. A ideia principal é meu amigo trabalha na GM. E a ideia que vem acrescentar é essa história de que tem um filho chamado Júnior. Eu poderia colocar qualquer outra coisa para acrescentar informação. Meu amigo, que inclusive usa um óculos muito forte, né, trabalha na GM. Né? Nada a ver acrescentar isso aí, mas meu amigo que tem carros da Ford, diga-se de passagem, trabalha na GM. Meu amigo que inclusive é um entusiasta do rock and roll, trabalha na GM. Ou seja, o que você vai acrescentar e o porquê, isso depende de um contexto, mas o fato é esse, nós estaremos acrescentando informações aí, tá? Veja na página 175 algumas características desse tipo de colocação. Principal characteristics for extra information clauses. A.
This kind of relative clause always has commas. Ou seja, esse tipo de oração com pronome relativo sempre vai ter vírgula, porque você faz uma pausa natural, né? Meu amigo, que inclusive tem um filho chamado Júnior, trabalha na GM. Essa pausa é representada pelas vírgulas. B. Embora na nossa musiquinha lá, repetition subject, use who or that, nesse caso nós não vamos poder usar o that, é uma exceção. Por quê? That originalmente é um pronome demonstrativo e aqui nós não estamos querendo demonstrar nada, nós só queremos acrescentar informação. Então não usamos o that. E, finalmente, se nós tivermos uma configuração daquele tipo Pink Floyd, ou seja, quando a palavra repetitiva está na posição de objeto, nós só vamos poder usar o whom, tá? Não pode usar aquelas outras coisas todas lá, use whom, omission, or that, não, nada disso, é só o whom. Quando a nossa intenção é acrescentar informação, é isso aí, tá? Não usa o that e só usa o whom. Ok? Muito bem. Now let's keep the same ideas. Vamos lá, vamos manter as mesmas ideias. My friend works at GM. My friend has a son called Junior. Vamos manter as ideias, mas mudar a necessidade. Agora, a necessidade ou intenção é de identificar qual dos amigos trabalha na GM. E nós faremos essa identificação usando exatamente aquela sentença que vai no meio. Então, se você me perguntar, do all of your friends work at GM? Ou seja, todos os seus amigos trabalham na GM? Eu lhe responderia o seguinte: No, my friend who has a son called Junior works at GM. Veja que quando eu estou falando, eu dou uma pausa logo após o Junior, né? Então, estou dizendo, todos os seus amigos trabalham na GM? Não, não, não. O meu amigo que tem um filho chamado Júnior trabalha na GM. Então, não são todos eles, tá? Veja no quadro no final da página 175 que as características principais deste tipo de sentença é que nós não usaremos as vírgulas, até porque nós vamos direto. Veja como é que é a entonação. Todos os seus amigos trabalham na GM? Não, não. My friend who has a son called Junior works at GM. Se tivesse que colocar uma vírgula indicando uma pausa, né, seria logo depois do Junior ali, mas nem ali não vai. Então, não tem vírgula. E outro, se você quiser, pode usar a musiquinha repetition subject, use who or that, não tem problema, porque agora nós queremos apontar, nós queremos identificar e pode usar o that tranquilamente, tá bom? Então você vai ver aí na página 176 o primeiro exercício, onde eu estou pedindo ali o que? Identify people based on the information given in each exercise. Follow the example. Então veja, você tem um exemplo lá. The man works in São Caetano do Sul. The man has a Kombi. Temos aí as nossas duas orações. Vamos para a identificação. The man, na primeira sentença, original, na posição do sujeito. E na segunda sentença, this man has a Kombi. Ou seja, é o mesmo homem que tem uma Kombi. Também está na posição do sujeito. Então nós já sabemos a musiquinha. Nós vamos poder usar o who or that. Como nós estamos querendo aqui identificar, eu posso usar o that tranquilo. Temos mais um par de orações logo abaixo, que é another man works em São Bernardo, this other man has a goal. Então, um outro homem trabalha em São Bernardo e esse outro homem tem um goal. Novamente, temos lá o original another man, um outro homem na posição do sujeito, e this other man, este outro homem, has a goal. Ou seja, na segunda oração também posição do sujeito. Aí eu faço uma perguntinha lá. Who has a Kombi? Quem é que tem Kombi? The man who works in São Caetano, né? Se você responder a pergunta é isso. Who works in São Bernardo? The man who has a goal. Who works in São Caetano? The man who has a Kombi. Who has a goal? The man who works in São Bernardo. Se eu fosse responder a sentença toda, eu diria, por exemplo, who has a Kombi? Quem é que tem a Kombi? The man who works in São Caetano has a Kombi. Então, o homem que trabalha em São Caetano tem uma Kombi. Então, você percebe aí, nós usamos essa que trabalha em São Caetano para identificar ou que trabalha em São Bernardo ou que tem um gol. Aí depende do interesse, você vai usar a sentença que vem no meio para identificar. Então, baseado nesse modelo, você vai ver mais 5 exercícios, mais 4, né, A, B, C, D, que terminam lá na página 177, todos eles para identificar. Na página 178 e 179, nós vamos observar o quê? Que você vai acrescentar informações. Então aí você não pode esquecer de usar as vírgulas. Olha a situação. No exemplo da página 178.
A father is trying to get a job for his son. Ou seja, um pai está querendo arrumar um emprego para o filho dele. Aí ele diz assim, ó, My son is very talented. Ou seja, meu filho é muito talentoso. He speaks 2 languages. Então, está aí uma sentença complementar. Ele fala 2 línguas. Então, ele pega isso para enriquecer o currículo. Como é que ele fala? My son, who speaks 2 languages, is very talented. Então, tá aí, ó. Meu filho, que inclusive fala 2 línguas, é muito talentoso. Ele usou essa parte do fala 2 línguas para enriquecer o currículo do menino, tá certo? E é isso que ele fez, acrescentou informação àquela que seria a informação original, a ideia principal. Meu filho é muito talentoso. E aí você vai ver então, já até negritado para você não se confundir, né, algumas configurações. Presta atenção, porque às vezes pode ser que a repetição nem sempre está no sujeito, às vezes pode estar no objeto, né? Fica de olho aí, presta atenção para que você possa fazer a conexão direitinho, tá? Baseado em tudo que vimos já na aula passada. No exemplo aqui foi sujeito, ou seja, my son na posição de sujeito e he, né, na posição de sujeito também, então ficou mais tranquilo. Mas pode ser que tenhamos outras novidades aí até a letra F. Presta atenção direitinho. E vamos acabar com essa lição, essa teoria aqui, com o seguinte: nós vamos falar de um pronome relativo que é novidade, é o whose. Esse whose, ele faz as mesmas funções, só que ele traz uma ideia de posse, tá? Então, quando você tem um nome ou um pronome repetitivo, mas que também envolve a ideia de posse, nós vamos ter que usar esse pronome especial. Não é nem who e nem whom, é o whose. Whose. Olha o exemplo número 1 na página 180. The student mentioned a man. His car was old. O aluno mencionou um homem. O carro do homem era antigo. Veja que a repetição se encontra na posição do sujeito na segunda oração. Meio que disfarçado, né? Porque quando você fala his car, na verdade é o carro dele, o carro do homem. E está meio escondido, meio implícito, mas isso não importa, né? O que você vai fazer? Você vai simplesmente conectar. Como nesse primeiro exemplo é original na posição do objeto e repetição na posição do sujeito, é tranquilo, é só colocar o whose logo a seguir do man, né? Mas você viu que além do car, né, the student mentioned a man, his car, quer dizer, o carro do homem. Então, além do homem, tem uma ideia de posse, quer dizer, o carro do homem, né? E aí a gente vai ter que usar o whose. Olha lá, the student mentioned a man whose car was old. O aluno mencionou um homem cujo carro era antigo. Olha o segundo exemplo, quando vamos ver um pequeno deslocamento aí. The student mentioned a man, I saw his car. Ou seja, você tem o original na posição do objeto e a repetição his car, que é o carro do homem, na posição do objeto também. Beleza, vamos lá. The student mentioned a man whose car I saw. Lembre-se, quando você usa o whose, ele sempre vai ter que vir após a palavra original, isso todos os pronomes relativos. Só que o whose ele vem acompanhado do substantivo também, tá? Então vem lá o whose e vem o car junto. Então, whose car, cujo carro eu vi. O whose, como você pode observar nos dois exemplos, não importa se a repetição está na posição de sujeito ou de objeto, você sempre vai usar o whose para indicar essas ideias de posse, o carro dele, o carro dela, a nossa casa, a casa deles, enfim. Você vai sempre utilizar o whose. Na página 181, você vai complementar as sentenças baseando-se no exemplo, tá? Olha, exercício número 3, construa sentenças com whose. Exemplo, the man gave me a job, I pushed his car. Você vê uma configuração sujeito, original the man, e eu empurrei o carro dele, o carro do homem. Está na posição de objeto, olha que interessante. Então você vai ter que ter um balance split, the man, e aí você separa lá, gave me a job, o homem me deu um emprego, e aí você põe a sentença, a segunda oração no meio, ó, the man whose car I pushed, ou seja, cujo carro eu empurrei, me deu um emprego, tá? Dá uma pensada direitinho e conclua aí a página 181
com esses exercícios. Então ficamos por aqui, até a próxima lição.